essa informação de que o Alexandre de Moraes conversou pessoalmente uma vez, e pelo menos umas 4 vezes por telefone, com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para interceder em favor do Banco Master. Veio com um papinho de que não, eu gosto muito do Daniel Vorcaro. Ele é tão bonzinho, ele paga 3.600.000 para o escritório da minha família, sabe como é que é? O cara é super sangue bom. E ele foi lá pedir ao Gabriel Galípolo que intercedesse em favor do Banco Master, não liquidasse o Banco Master, autorizasse a venda do Banco Master para o BRB, que é o Banco Estatal do Distrito Federal. São denúncias levantadas pela Malu Gaspar do Globo, né? Então a gente está aqui repercutindo tudo isso, mas ele é o campeão. Mais de 40% dos pedidos de impeachment de ministros do STF são do Alexandre de Moraes. O Marcel Van Hatten é um dos que estão aí trabalhando para conseguir abrir esse processo de impeachment do Alexandre de Moraes, e a fala dele eu peguei aqui para ler para vocês, né? Aspas para o Van Hatten: diante das novas revelações de que o ministro do STF praticou advocacia administrativa, que é crime, tá, gente? Que é você interceder, né, com entidades governamentais, né, controladoras e tal, fiscalizadoras, né, em favor de algum cliente, de um escritório seu, ou de um amigo, ou de um parente, no caso. Isso é crime. Então o Van Hatten disse: diante das novas revelações de que o ministro do STF praticou advocacia administrativa junto ao Banco Central em favor do Banco Master, com quem sua mulher, Viviane Bastos de Moraes, tem contrato de quase 130 milhões de reais, nossa responsabilidade como fiscais do poder público é inescapável. Bia Kicis também está empenhada em conseguir a abertura desse processo de impeachment do Moraes, agora por causa dessa questão envolvendo o fraudulento Banco Master. O senador Alessandro Vieira, também do MDB de Sergipe, está todo mundo que tem um mínimo de discernimento, né, um mínimo de compromisso com a verdade, com a justiça, está brigando para conseguir a abertura desse processo. Eu vou passar aqui rapidamente no levantamento que eu fiz sobre os veículos, de que maneira cada um cobriu e quem não cobriu esse caso, né, essa ligação, essas ligações, esse encontro pessoal e 4 ligações telefônicas, pelo menos, do Alexandre de Moraes para o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. No Metrópolis, a Andresa Matais publicou coluna sobre a suspeita de que o Alexandre de Moraes teria realmente procurado beneficiar o Banco Master e o escritório chefiado pela mulher dele. Até, acreditem, se quiser ilustrar, Pedrão, eu mandei aí várias imagens. Essa do Ricardo Noblar eu mandei. Até o Ricardo Noblar, que vocês sabem que não existe jornalista lulista, mas existe. O jornalista bolsonarista, o ministro do STF bolsonarista, o empresário bolsonarista. Não, esse é um jornalista, um colunista lulista, que é o Ricardo Noblar, mas ele publicou o seguinte texto, né, o título. Aí está aí, ó: à espera de que o ministro Alexandre de Moraes se explique. O subtítulo não dá para ler, está pequeno ali, né? O silêncio, em certos casos, é um mau sinal. Na rádio CBN, ontem o Max trouxe essa informação. Essa expressão, né? Sim. Pois é. Mau sinal. É mau sinal, não deixa de ser, né? Na rádio CBN, o Max trouxe a informação ontem, né, do Grupo Globo, o Sardenberg conversando com o Merval Pereira, e aí o Merval reconheceu que as suspeitas sobre o Alexandre de Moraes são gravíssimas e que poderiam levá-lo ao impeachment. Então isso aí significa que, como é que é aquele negócio? Pode tocar nesse assunto? Como é que é o negócio? Tem problema falar disso, Vivi? Tem problema falar disso, Vivi? Pelo jeito liberaram. Olha quem tá falando também do Alexandre de Moraes. Coloca aí, produção, a imagem. Guilherme Amado. O barulhento silêncio de Xandão. Guilherme Amado. Guilherme Amado. Ou seja, a gente tem vários jornalistas da velha imprensa, esses bem, né, militantes, falando sobre impeachment de Alexandre de Moraes. O que significa o seguinte: algo mudou internamente. Algo mudou, a esquerda recalculou a rota, algum acordo foi restabelecido ou cancelado, porque depois que o Lula salva o Alexandre de Moraes da Magnitsky, né, entre aspas, que obviamente foi por causa de, provavelmente, algum acordo relacionado a interesses dos Estados Unidos. Aí eu vou citar depois. O outro também. Deixa eu citar logo esse, então, que é o Josias de Souza, que também dá para dizer que é um jornalista lulista, né? Tá aí o texto dele. Silêncio de Moraes sobre o Master vai do inconcebível ao intolerável. Lembrando que esse aí também é daqueles que dizem que não, que o STF teve a necessidade de ser tirânico. Não com essas palavras exatamente, mas o STF teve que inventar leis, criar leis, ignorar leis, rasgar leis, interpretar leis ao seu bel prazer, porque era para salvar a democracia. Josias de Souza está nesse grupo. Aí, voltando ao Merval, já falamos do que ele disse ontem, a gente mostrou aqui, o Max trouxe, que ele disse ontem na CBN, em conversa com o Sardenberg, dizendo literalmente que é caso de impeachment, tem que ser investigado e confirmando-se é caso de impeachment. O Merval Pereira, no Globo, assinou a coluna: Moraes precisa provar que acusações não são verdade. Subtítulo, vou ler aqui que está mais fácil: o STF vira objeto de desconfiança do cidadão à medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente que sua mulher tenha recebido milhões para trabalhar pelo Banco Master. Isso é uma coluna que não é de hoje, tá? Deixa eu ver que dia é de ontem, né? 22. Então, está tratando inicialmente da questão do contrato, porque o contrato por si só já é algo muito estranho. Se não é ilegal, é imoral. Não vou passar de novo as informações todas, mas ela praticamente não fazia nada, dona Vivi, em relação ao Banco Master. Ela tinha uma ação do banco, perdeu na primeira instância, perdeu na segunda, mas quando chegar no STF, quando chegar ao STF, eles ganham, né? São 77 mil ações, 77 mil processos envolvendo o Banco Master. Ela tratava de sem registro dela, da atuação dela, de alguém do escritório, no Banco Central, no CAD, para defender o Banco Master. Tudo muito esquisito, muito esquisito. Também no UOL, o Max mostrou ali a live da qual participou o Walter Maierovitch, e ele, antes dessa live, ele escreveu o seguinte artigo com o título: Moraes cometeu crime se usou o prestígio do cargo para beneficiar esposa. E o Walter Maierovitch é um jurista, claro, daqueles também que sempre tentam de alguma forma entender os abusos, arbítrios e ilegalidades praticados pelo STF, mas agora tá achando que, agora ficou complicado, hein? Agora ficou difícil de defender. Na Folha de São Paulo também, cobertura vergonhosa na Folha. Você olha a primeira página da Folha de São Paulo hoje, nada. Você procura uma informação sobre a suspeita sobre Alexandre de Moraes, nada. Aí você encontra a coluna do Joel Pinheiro da Fonseca,
que fala da ligação do Banco Master com a família Moraes. A coluna tem o seguinte título: Discutir impeachment de Moraes é golpismo? Pergunta. Subtítulo: Senado tem prerrogativa de investigar e punir más condutas de ministros do STF. O texto do Joel diz o seguinte: usar sua autoridade para interceder por empresa que beneficia a sua família é conduta incompatível com o cargo de juiz. A imparcialidade é essencial para garantir a legitimidade de suas decisões. E aí vem aquele que, para mim, foi o pior de todos, Poder 360. Vergonhoso o artigo do Poder 360, vergonhoso. E eu peguei só uma frase para não irritar muito vocês, porque dá raiva. O portal publicou o seguinte: o contexto da boataria sobre a pressão de Moraes nunca foi confirmado.